Genival Sá e este é o canal Física Alternativa. Hoje eu trago para você mais um vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro capítulo de eletrodinâmica. Olha só que legal, nós já temos aí vários vídeos sobre eletrostática e agora nós vamos dar início às gravações dos conteúdos de eletrodinâmica. E nós começamos com a ideia de corrente elétrica. Lá na eletrodinâmica, quando nós estudamos, por exemplo, os corpos em equilíbrio eletrostático, a gente viu que as cargas em um corpo, quando ele está em equilíbrio eletrostático, ela se distribui pela superfície, mas não há movimentação de cargas. Isso porque o campo elétrico no interior do corpo é nulo, é zero, e não há diferença de potencial entre os pontos do corpo. Por isso as cargas não se movimentam. E aí, aqui na eletrodinâmica, nós vamos estudar já o movimento das cargas. No corpo em equilíbrio eletrostático, só é possível o movimento de cargas se for através de variações térmicas. Só que esse movimento ele vai ocorrer de forma desordenada. Ou seja, ora as cargas vão para cima, ora vão para baixo, ora vão para a esquerda, ora vão para a direita. São movimentos aleatórios quando se trata de movimentos provocados por variações térmicas, diferenças de temperatura. Mas aqui nós vamos estudar o movimento ordenado. A gente já começa com a noção de corrente elétrica. E a corrente elétrica é exatamente o movimento ordenado de cargas elétricas ou de portadores de cargas elétricas. E aí, esse movimento ordenado, gente, quer dizer que vai ter um sentido definido, ou para a direita ou para a esquerda, e vai ter uma direção definida. Não vai ser uma coisa aleatória, vai ser uma coisa bem organizada, tá certo, pessoal? Tranquilo, beleza? E olha só, para a gente falar desse movimento ordenado, é necessário a gente lembrar algum detalhe para vocês, que a gente já viu algumas noções, mas nós vamos acrescentar aqui. Por exemplo, a ideia de condutor e isolante. Gente, nós vamos trabalhar muito aqui. Quando a gente falar condutor nesse assunto aqui, você vai entender que é um bom condutor. Quando a gente falar isolante, você vai entender que é um bom isolante. E olha só, eu não sei se vocês sabem, mas condutor e isolante, nós podemos encontrar eles nos três estados da matéria. Ou seja, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Beleza? Tranquilo? Pessoal, deixa eu dizer para vocês, os condutores, que nós vamos trabalhar muito aqui com o condutor, eles são divididos em categorias. Eles têm basicamente três categorias. A primeira é o que a gente chama de condutores de primeira espécie ou primeira classe. E nesses condutores, os portadores de carga desses condutores são chamados elétron livres. Ou seja, o que é elétron livre? São aqueles elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo do átomo. Eles podem se deslocar com facilidade, porque a ligação deles, a força de ligação deles com o núcleo é muito fraca. Então eles podem se movimentar rapidinho e facilmente. Então esses materiais que têm os elétrons, fracamente ligados ao núcleo atômico, isso aí são chamados elétrons livres. E quem é que está nessa categoria? Os metais em geral, a maioria dos metais, todos os metais têm esses elétrons livres. E também um material que é a grafite. Beleza? Então eles são os metais e a grafite são chamados condutores de primeira classe. Pessoal, os condutores de segunda classe são as chamadas soluções eletrolíticas, estão no estado líquido. E aí lá nas soluções eletrolíticas, sabe quem é que vai ser os portadores de carga? Vão ser os íons, que a gente chama de íons, os íons positivos e os íons negativos. Professor, mas o que é íon? Gente, íons são átomos, ou conjunto de átomos, vários átomos, que perderam ou ganharam elétrons, ficando assim positivos ou negativos. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, olha só, quem é que se encaixa nessa categoria, pessoal? Nessa categoria das soluções eletrolíticas, nós temos, por exemplo, as soluções aquosas de sais, ácidos e bases. Beleza? E aí, quem vai se movimentar lá? Esses íons positivos ou negativos, pessoal. E os condutores de terceira classe ou terceira espécie, aí são no estado gasoso. São chamados gases ionizados. Gente, nos gases ionizados, os portadores de cargas podem ser tanto os íons positivos, como também os íons negativos, como também os elétrons livres. Beleza, pessoal? Tranquilo para vocês? Então, vamos para frente. Olha só, nós vamos ver agora, gente, como é que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica. Vamos agora aprender a calcular a formulazinha, porque física não é só teoria, tem a formulazinha também. Então vamos lá.
calcular a intensidade de uma corrente elétrica. Como é que a gente faz? Olha só, nós pegamos aqui um esquema onde nós colocamos aqui, pessoal, um fio, esse aqui é um fio, ligado a um gerador, e esse aqui é uma seção ampliada desse fio, né? Você tem aqui uma seção ampliada para você entender melhor como é que funciona isso, para dar uma visibilidade melhor. Então, olha só, liguei aqui um fio a um gerador, esse gerador aqui é uma pilha, pode ser também uma bateria, etc. e tal. No gerador nós vamos ter um polo positivo, um polo negativo, e aí olha só, vai se estabelecer aqui um campo elétrico, por exemplo. O campo elétrico a gente já viu que ele é do mais para o menos, né? Em relação ao mais é afastamento, em relação ao menos é aproximação. Então o campo elétrico aqui, ó, representado aqui, ele é para lá, por causa que aqui é mais e aqui é menos. Então está aqui o condutor sólido, o gerador, e aí a gente já viu também, lá quando a gente estudou o campo elétrico, potencial elétrico, que os elétrons eles vão procurar pontos de maior potencial. Então eles vão ficar se deslocando do menos para o mais. Esse lado aqui está ligado no mais, então é um potencial maior. Esse lado aqui está ligado no menos, então é um potencial menor. Então os elétrons vão sair do menos para o mais. Então o sentido da corrente é esse. O sentido de movimentação dos elétrons, o sentido real da corrente. Na verdade o que acontece é isso. Eles vão do menos para o mais. A gente já viu isso lá em potencial elétrico, não foi? Beleza? Tranquilo? Só que, gente, no circuito, a gente usa o sentido convencional, tá certo? A gente usa o sentido convencional. E o sentido convencional achou-se melhor, né, representar a corrente elétrica no mesmo sentido do campo elétrico, tá certo? Então, o sentido convencional, daqui o nomezinho, não esqueça, convencional, o sentido convencional é contrário ao sentido real. Então, no real, na realidade, né, os elétrons vão do menos para o mais. Mas o sentido convencional que a gente representa no circuito é o contrário. É do mais para o menos. Isso porque o sentido convencional é o mesmo sentido do campo elétrico. Tranquilo? Beleza? Pronto. Gente, e como é que eu faço o cálculo? Né? Como é a formulazinha para calcular a corrente elétrica? Aí, olha só. Para você calcular a corrente elétrica, você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar uma secção transversal desse fio. Por exemplo, imagine que você fez um corte aqui no fio, né? E você pegou aqui só um pedacinho, né? Você pegou só um pedacinho aqui dessa secçãozinha aqui transversal, ó. Essa área aqui, né? Aí, como se isso aqui fosse o fio, ó. Aí você pegou só um pedacinho aqui, só esse pedacinho aqui que tá com esse adesivo, né? Aí você vai observar quantas cargazinhas passam nesse pedacinho aqui, tá certo? E vai marcar o tempo. Então você vai ver aqui quantas cargazinhas passaram numa secção transversal do fio e vai marcar o tempo. Aí para calcular a corrente é só você pegar essa quantidade de carga que passou e dividir pelo tempo, tá certo? A gente chama isso de intensidade média de corrente. Então o I médio vai ser o módulo da carga, o módulo da quantidade de carga que passou aqui, ó, dividido pelo intervalozinho de tempo, ou seja, dividido pelo delta T. Então é assim que você calcula a chamada intensidade de corrente média. É a quantidade de carga que passou na seção transversal do fio pelo intervalo de tempo. Por que a gente chama de corrente média, pessoal? Pessoal, média é porque não é obrigado que seja sempre a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. É mais ou menos parecido com a noção de velocidade média. Ou seja, é uma intensidade média porque, digamos que eu estou lá observando, vamos supor que passou 100 elétrons em 1 segundo. No segundo posterior, não é obrigado a passar 100. Pode ser que passe só 98, pode ser que passe só 80. Então, essa intensidade ela pode ter pequenas variações, né? Mas aí, se for constante, se passar a mesma quantidade para cada intervalo de tempo, aí eu digo que isso é uma corrente contínua ou uma corrente constante, tá certo? Então, vamos, na maioria dos casos, considerar essa corrente contínua. Então, se a corrente for contínua, aí você vai poder dizer que o I, né, que a intensidade de corrente é Q sobre delta T, tá certo? Isso, mas isso lembrando que isso é considerada uma condição ideal, uma condição onde, para cada intervalo de tempo, passe a mesma quantidade de carga. Aí é Q sobre delta T. E um detalhe interessante, ó, vocês lembram que a gente estudou no primeiro capítulo da eletrostática,
que o módulo de Q é igual a N vezes E, ou seja, N é o número de elétrons ou de prótons, né? N é o número de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu em excesso. E o E é a carga elementar. O Ezinho é a carga elementar, que era 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Então, olha só, se o Q, a quantidade de carga é N vezes E. Então, a corrente, ela pode ser calculada assim também, gente. Ó. Corrente pode ser N vezes E, porque o Q é N vezes E, sobre o intervalo de tempo. Então, tenha cuidado, porque às vezes algumas questões, né? Algumas questões, eles dão dados, né? Que para você calcular, você vai ter que usar essa formulazinha, N vezes E, tá certo? Que é, na verdade, a carga de um corpo. Beleza? Gente, e em relação à unidade, a unidade de corrente que se usa é o chamado ampere, tá certo? Essa unidade, você está vendo que a definição de corrente é Q sobre T. Então, a unidade é coulomb, né? Coulomb de carga, tá certo? E o tempo é dado em segundo, né? No Sistema Internacional de Unidades. Então, isso aqui é coulomb sobre o segundo. E essa unidade a gente chama de ampere, tá? Em homenagem a ampere. E é representado na letra A. Beleza? Então, unidade de corrente, amperes. A gente só vai definir isso aí mais detalhadamente quando chegar na parte de eletromagnetismo. Por enquanto, a gente está só dando a dica, depois, no eletromagnetismo é que você vai entender por que a corrente elétrica, a unidade é o amperes. Tranquilo, pessoal? Vamos para o exemplo, a gente aplicar isso aqui. Olha só. Aqui diz o seguinte, ó, numa secção transversal de um fio condutor passam 5 elétrons. Olha aí, passou 5 elétrons, tá vendo? Passou 5 elétrons por segundo, a cada segundo, mas aqui no tempo, a cada segundo passou 5 elétrons, certo? Determine, item A, o módulo da carga elétrica, olha aí, o módulo da carga elétrica atravessa a secção em 10 segundos. O módulo da carga, aqui o módulo da carga. O que é o módulo da carga? N vezes E, né? E o item B, a intensidade média da corrente elétrica através desse fio. A intensidade média da corrente. Qual é a intensidade média? Essa aqui. A intensidade média é Q sobre o tempo. Beleza? Vamos lá. Vou fazer o item A bem aqui. Vou fazer o item A bem aqui logo. Depois eu apago aqui para fazer o item B. Certo? Vamos lá. Item A. Ele diz, o módulo da carga elétrica que atravessa a secção em 10 segundos. Preste bem baixa atenção. Bem, nessa secção aí, ele está dizendo que no fio condutor passa 5 elétrons por segundo. Então, esse N é o número de elétrons, né? 5 elétrons. Só que isso aqui, 5 elétrons, é a cada 1 segundo, né? Presta atenção. Passa 5 elétrons em 1 segundo. Beleza? Aí ele quer o módulo da carga, só que ele quer o módulo da carga que atravessa a seção em quantos segundos? Em 10 segundos. Ele quer o módulo da carga, só que ele quer esse módulo da carga para um tempo, né? Para um intervalo de tempo de 10 segundos. Certo? E aí você tem, ó, a cada segundo passou 5, né? Então em 10 segundos vai passar 50. Né? Então o N aqui vai ser quanto? Vai ser 50. 50 elétrons. Isso porque são 10 segundos. Então vamos lá. Então, você vai calcular aqui, ó. Você vai estar módulo de Q igual a N vezes E. Né? N vezes E. Então aqui, ó. Então o módulozinho da carga vai ser N é 50. Né? São 10 segundos, vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Bem, isso aqui dá 50 vezes 1,6 dá 80, né? Porque se fosse 5 vezes 1,6 daria 8. Então aqui dá 80 vezes 10 a menos 19. Então isso aí seria a carga. Se você quiser colocar isso aí em notação científica, né? Diminuir esse valor aqui,
Você passa aqui a vírgula uma casa, né? Aí fica 8 vezes 10 a menos 18 coulomb, né? Pronto, aqui, ó. Aqui seria a cargazinha, né? O modo da carga que atravessa em 10 segundos. Então, uma carga de 8 vezes 10 a menos 18 coulomb. Aqui deu 80, vezes 10 a menos 19, eu passei uma vírgula aqui, voltei uma vírgula para ficar 8, e aqui elimina um expoente. Tranquilo? Beleza? Gente, agora para fazer o item B, eu vou dar uma apagadinha aqui, tá certo? A gente fazer o item B. O item B pede a intensidade média da corrente elétrica através desse fio, né? Então, olha só. A intensidade média da corrente elétrica através do fio. Vou fazer bem aqui no cantinho, não vou nem apagar as outras coisas, não. Dá certo fazer aqui, ó. Fazer o item B bem aqui, tá bom? Olha só, né? Então vamos lá. A intensidade média da corrente através do fio. Então aqui a intensidade média, ó, é carga sobre tempo. Conta aqui. Intensidade média é o modo da carga sobre intervalo de tempo. O modo da carga mais achando está aqui, ó. 8 vezes 10 a menos 18. E o intervalo de tempo para essa carga foi de 10 segundos. Tá certo? Intervalo de tempo 10. Pronto. Ó, isso aqui vai dar 8 dividido por 1 é 8. Né? E aqui é divisão de potência de mesma base. Repete a base. Subtrai os expoentes. Lembrando que o de baixo vai para cima com o sinal trocado, né? Aqui é mais, vai para cima menos. Então, menos 18 com menos 1, menos 19 amperes. Pronto, gente. Tá aí. Então, aqui é a intensidade média de corrente seria 8 vezes 10 a menos 19 amperes. Beleza? Tranquilo? Então, aguarde aí que nós vamos fazer mais vídeos sobre a ideia de corrente elétrica. Um abraço.